Presente. Filma aqui, ó. Filma aqui. Ministro Fávaro, trabalhe muito para não ter as assinaturas previstas. Porque o senhor vai cair. O senhor vai cair. Não há dúvida, escutando o senhor Nery Geller, não de suspeitas graves. Já não aconteceu na última CPI do MST, que falaram que não tinha dado resultado, mas aprovamos um projeto muito importante que enfraquece esse movimento criminoso? Agora, a CPI do Arrozão, do PT, vai mostrar envolvimentos politiqueiros no momento tão triste do nosso Estado. E eu começo, senhor Nery Geller, respeitando a sua presença, mas nós enxergarmos um Estado, e me preocupa o senhor sendo gaúcho, um Estado que o senhor sabe o que nós estamos passando. O senhor sabe. E a gente vê comentários de parlamentares de esquerda dizendo: esqueçam o dinheiro a fundo perdido, esqueçam os juros fixos, isso é oportunismo. Oportunismo! Oportunismo na maior catástrofe climática do Brasil. E eu lembro que este governo já deu dinheiro a fundo perdido a outros países. Eu lembro que esse ex-presidiário já emprestou recursos a juros fixos para outros países. Eu lembro que o Brasil já perdoou dívidas bilionárias de outros países que tiveram crises humanitárias. E a gente vê empresas, Queijo Minas, sorveteria, locação de veículos e máquinas, fabricação de sucos. Tá de sacanagem. E aí o senhor confirma, inclusive escutando a Farsul, que nós tínhamos arroz, deputado, nós tínhamos arroz, nós temos arroz. É algo assim, de uma politicagem tamanha. A gente precisa de ajuda. Nós precisamos de recurso. E quando eu falo de recurso, é porque esse dinheiro, nós não estamos pedindo esmola. O senhor mesmo sabe o quanto o Rio Grande do Sul contribui com o dinheiro e recebe menos do que ele contribui. Nós damos mais de 50 bi para receber 13 ou 14. Será que esse governo não entende que não são deputados de oposição, deputados do agro? Tá lá. Como é que o Rio Grande do Sul vai superar esse momento sem ajuda? Aí tu vê uma manchete onde o senhor ministro Rui Costa fala, jogando no colo do Pimentinha, né? Ministro da Casa Civil informou ao colega gaúcho que não há dinheiro para reforma de casas e aluguel social. Mas ele está lá divulgando que vai fazer tudo isso. Aí o senhor vê os gaúchos, os produtores gaúchos, que dependem dessa compra, serem traídos, trabalhando com arroz asiático, que inclusive foi feito pesquisas, poderia ter aí pesticidas, que não podem ser utilizados no nosso país, é algo realmente repugnante. Eu espero, deputado, que realmente toda a boa vontade de Vossa Excelência em vir aqui ser convidado e não convocado, porque nós vamos abrir essa CPI. O Brasil precisa dessa CPI. Como eu falei anteriormente, faltam poucas assinaturas. E o trabalho do presidente da FPA, da Comissão de Agricultura, está muito forte. E eu aviso, governo, faça como fez na CPI do MST. Trabalhe muito, porque essa CPI vai apresentar dados importantíssimos. Eu queria que o senhor respondesse. O senhor não vê nada de suspeito, em empresas sem relação com o setor, muitas delas sem capacidade financeira, vencerem um contrato bilionário? Bilionário. Segundo, na última semana, a Conab divulgou o 9º levantamento de safra, e as informações confirmaram aquilo que a Farsul e Federarroz já vinham alertando há vários dias. Temos arroz suficiente para abastecer o mercado.
Ou seja, a própria Conab, trouxe uma estimativa de safra maior. A pergunta, o senhor acredita que possa ter havido fraude na divulgação do levantamento da safra por parte da Conab, como forma de justificar a realização do leilão, já que falavam especulação, falam bonito pra caramba, especulação, vem cá, não tem telefone no governo federal que não poderia ligar lá para Federarroz, o senhor mesmo disse da sua relação, e eu respeito muito o senhor ter essa ligação com o agro, mas falar com a Farsul, que em vários momentos está dizendo que não foi escutada, a própria Federarroz, para sair abrindo leilão de empresas de queijo. Então, queria saber se Vossa Excelência, e também, sei que é delicado, o senhor teria pedido ao Robson que abrisse uma bolsa de mercadorias no Mato Grosso? Acredito que não. E o foco em corretora, essas empresas foram abertas, ou pelo menos alguma delas, um mês antes do anúncio oficial da retomada da política de estoques da Conab. Um mês antes. Deputado, o senhor tinha informação sobre isso? Alguma informação? O senhor conhece algum dos empresários proprietários das empresas que venceram o leilão? Sabia da relação societária do dono da SR com políticos, como o presidente do PROS e um ex-assessor do deputado petista Chico Valente? O senhor sabia disso? É uma pergunta. Vigilante, desculpa. Então, senhor presidente, eu quero deixar esse 1 minuto que eu tenho ainda para que o deputado Neri tenha um pouco mais de tempo de resposta. Mas essa questão, deputado, eu estou vendo que o senhor realmente foi envolvido, quero acreditar, né, presunção de inocência, num grande problema. Muitos fatos suspeitos. O senhor mesmo falou que não era o caso abrir esse leilão. Deixou claro aqui. Mas eu queria que o senhor esclarecesse o papel do presidente da Conab, o papel do senhor ministro Fávaro, porque, sinceramente, além de ser um desrespeito à sua função, ainda mais sendo gaúcho, o senhor fique sabendo que o Rio Grande do Sul chora e realmente tem indignação com esse tipo de atitude de um governo que tem um projeto de vingança, não tem um projeto de nação. Neri. Deputado Zucco, respondendo de forma bem objetiva, até porque a orientação do presidente Evair, agradeço as suas considerações e a deferência também, a minha obrigação, então, é de forma objetiva responder. Com relação às empresas, eu já coloquei isso com bastante clareza, que qualquer empresa que participar do leilão não tem um vínculo com nenhuma delas. Qualquer empresa, ela tem 5 dias para apresentar a documentação e fazer, então, o aporte financeiro de 5% sobre o valor da operação. Se isso não acontecer, ela automaticamente é desclassificada. Se nos 90 dias ela fizer a operação e tiver certificação no embarque do produto lá fora, a certificação, o certificado pela Conab, inclusive, ou então empresa eventualmente credenciada pela Conab, faz a certificação, traz a importação. Chegando aqui, o arroz, nesse caso, seria depositado e aí seria, então, checado as embalagens, o volume, se estaria tudo correto. Daí, então, depois de dentro de um armazém da Conab ou credenciada para a Conab, que o recurso seria desembolsado pelo governo, nesse caso pela Conab. Com relação aos levantamentos de safra, deputado Zucco, muito tranquilo, e é importante a gente falar, eu coloquei aqui, inclusive, os indicadores da Conab apresentavam, e os números estão lá, uma evolução da produção. Jamais foi mascarado. Teve lá uma apresentação do crescimento, e são dados da Conab que nós usamos, um crescimento da produção no centro-oeste de até 30%, regiões como Matupiba, não me recordo certo, mas cerca de 18%, 20%. Tinha uma projeção de safra no Rio Grande do Sul acima da média também. Isso ainda janeiro e dezembro, quando o arroz estava alto e as projeções da Conab eram nessa linha. E elas se concretizaram, se confirmaram, teve uma evolução da produção nacional.
E volto a frisar, o arroz é uma commodity globalizada, o preço é mundial, nós importamos e exportamos, então os estoques mundiais, o preço alto é muito em função dos estoques mundiais estar um pouco abaixo da média. Isso se deu pela migração da soja nos últimos anos para campos de produção de arroz. Então, com relação à Conab, é muito tranquilo, esses são os dados, esses foram os indicadores, a Conab fez esses levantamentos e a Secretaria de Política Agrícola, para fazer o Plano Safra, ele se pauta pelos dados da Conab, e realmente são muito confiáveis. Nesse governo, foram muito confiáveis no governo passado, e o histórico, então, da Conab é de bastante segurança com relação a isso. Não tem influência política nos levantamentos de dados, não tem um compliance dentro da Conab bastante rigoroso. Falo isso porque quando lá atrás estava vinculado ao Ministério da Agricultura, eu conhecia bastante isso. Com relação à licitação, com relação à Conab, com relação à licitação, foi um recurso de medida provisória que foi aprovado e que seria para o leilão. Mesmo na nossa opinião, que seria no máximo 100 mil toneladas, foi para 300 mil toneladas, o que eu acho que foi um equívoco político do governo, que não pode ser atribuído a mim com a minha saída do governo. E aí eu falo isso com todo o carinho, de novo, que eu tenho pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado. Só para agora... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.